Então, vamos lá, iniciando mais um encontro aqui, nosso encontro 5 da nossa mentoria Emagrecimento Emocional. Então, hoje nós vamos aprofundar mais sobre o emocional, que a gente já começou falando na última aula, sobre compreender as emoções e compreender ali o universo das crenças, né, limitantes aí também dentro do processo. Por quê? Porque tudo começa com um pensamento. Tudo começa com um pensamento. A gente pensa, esse pensamento te gera sentimentos, e esses sentimentos te levam para uma ação. Lembre-se que isso é um ciclo. Pensar, sentir, agir, tá? Então, muito provavelmente, qualquer comportamento que você tenha aí e que ainda não esteja conforme você gostaria, tem alguma crença, tem algum pensamento por trás, algum gatilho, alguma situação que está te levando a fazer isso. Então, nós vamos compreender um pouco mais esse universo aqui das crenças, das emoções, né? De tudo que está ao redor aí desse agir. Então, a gente vai compreender mais a fundo também a fome emocional, trazer mais consciência sobre os porquês e aprender a lidar. A gente tem que entender que a comida, ela proporciona, sim, uma sensação de prazer, de alegria, de conforto e de alívio. Mas há um desejo emocional profundo que a comida sozinha é incapaz de satisfazer. A gente precisa entender que essa fome emocional, gente, ela é muito mais profunda. Tá, que muitas vezes, né, todos nós comemos por emoção, quando às vezes a gente, né, por um lado bom, né, a fome emocional tem seu lado bom, tem seu lado ruim. Quando a gente está consciente e a gente sabe que, eu vou comer só um chocolate porque eu sei que eu estou na TPM, não vou exagerar, vou comer dentro de um contexto, dentro de uma alimentação balanceada, equilibrada, ok, isso também é um comer emocional, por recompensa e tudo mais. Mas a gente tem que entender que existem fomes muito profundas e que, se a gente não olhar para os sentimentos, para as emoções, para as suas verdadeiras necessidades, a gente não consegue driblar, né? A gente consegue driblar essas vontades pequenas, né? Quero um doce, mas não vou comer. Quero comer mais, mas não vou repetir. Mas e quando vem aquelas profundas? E quando vem aqueles desejos mais profundos no sentido de eu estou me sentindo sozinha, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo mal comigo mesmo, estou sentindo culpa, estou sentindo vergonha. Quando está atrelado a esses sentimentos mais negativos, existem fomes aí muito profundas que a gente precisa identificar. Então, o caminho sempre para a gente encontrar a solução vai ser a tomada de consciência, né? A gente precisa conscientizar para vir, né, a cura. A gente só muda, só cura aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe que está acontecendo, tá? Então, quando você descobre algo que já está muito maior, isso já é um passo, você já subiu um pouco para a superfície, já está respirando, agora é aprender a lidar, porque parece que é um buraco, uma caverna, né? Parece que a gente está lá embaixo, quando tem essas fomes mais profundas, né? Que está associado aos nossos, né, emoções aí bem mais profundas também. Então, a gente tem que entender, a gente vai entender um pouco mais sobre isso, tá? E olha que interessante, né? Quando eu falo tomada de consciência, é sobre isso. Ao invés de buscar a felicidade num pote de sorvete ou em uma pizza, se questione: eu tenho fome de quê? Porque a fome na alma, né? Aquela fome maior, ela não vai ser resolvida com nenhum tipo de alimento, né? Ela não vai ser sanada, né? E se você parar, antes de fazer qualquer coisa, parar e falar: mas que fome que é essa que eu tenho? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Que fome que está, né, aqui, ó, mais alto? O que está falando mais alto? Né? Entender isso é maravilhoso, né? Identificar isso já faz parte do processo, entendeu? E aí, a gente traz aqui alguns porquês, né? Por que comemos as emoções, né? É uma alimentação complexa e muitas vezes inconsciente. Por isso que a tomada de consciência da identificação do porquê já é meio caminho andado.
tá? Então, coloquei aqui 4 motivos profundos aí da gente estar comendo as nossas emoções. Primeiro, aliviar uma dor ou um desconforto emocional. Então, aconteceu alguma coisa, uma fatalidade ou uma situação muito ruim, várias situações na nossa vida pode gerar, né, inúmeras emoções, então a gente não está ileso, raiva, né, tristeza, tudo isso, todos nós passamos por isso, então pode vir a ser esse o motivo. 2, como forma de escapar da realidade, uma certa fuga. Da mesma forma que a gente, às vezes, dorme para fugir né? Vou dormir aqui para fugir do trabalho. Vou jogar um joguinho aqui porque eu estou cheio de coisas para fazer. A gente tem algumas fugas. A comida também pode ser uma, tá? Como forma de se punir ou se conformar. Já que eu tô assim mesmo, vou comer. Não tem, já que eu não consigo mudar mesmo, vou comer. Já que eu tô com esse peso, nada resolve, vou comer. Então a gente come também para se punir. E come como prêmio ou recompensa. Esse seria talvez o mais leve, né? Esse eu mereço, nossa, eu fiz tudo bonitinho essa semana, eu mereço comer algo diferente hoje. Então, esse é o mais simples. Mas esses 3 primeiros aí são profundos. E se a gente não descobrir a razão, a gente vai continuar repetindo esse comportamento, né? O problema disso não é só exagero nem ganho de peso, não é só, né? Aqui a gente está criando consciência para a gente realmente refletir os motivos que te levam a comer. Refletindo sobre isso, você pode mudar a rota. Nós vamos mudar a rota, nós vamos criar outras soluções. Mas não é só isso que esse padrão de comportamento te causa. O comer, né? Comer emocionalmente é um padrão de comportamento que, se você vem fazendo ele repetidamente, né, várias vezes, ele se torna um vício, é um comportamento viciado, né? E a gente está querendo romper padrões, romper ciclos, quebrar mesmo esse ciclo sem fim de come, engorda, efeito sanfona, exagero. A gente quer romper esses ciclos. E a gente rompe quando a gente fala, pá, virei a chave. É isso que está acontecendo comigo. É isso. E aí a identificação já te leva para um outro rumo. Eu preciso cuidar disso, eu preciso olhar para isso, eu preciso ou fazer terapia, ou buscar uma outra forma, outra solução, ou fazer isso. E aí sim a gente quebra esse ciclo, né? Então, e não é um vício só psicológico, né? Tô emocionada, tô triste, vou pegar um doce. Não é só isso, né? Porque toda vez você condiciona o seu né, cérebro a pensar, toda vez que eu tô triste, eu preciso de um docinho. Você lembra, né? Não sei se você já passou por isso na infância, quando a gente estava lá brincando, e às vezes a gente cai, rala o joelho, e a mãe vem, ou alguém vem e fala assim, ai, tadinho, toma um doce para amenizar. Toma uma balinha para, né, curar, né? Pega um pirulito aqui, e assim, quem nunca? Então, você pode ter sido aprendido desde o início, né, desde a infância, que um docinho ameniza qualquer tristeza. Isso você vai viciando, né, o seu cérebro nesse comportamento. E aí, o seu corpo também se vicia nisso, porque, querendo ou não, doce, açúcar, esses alimentos que mais a gente busca nesses momentos, eles vêm trazer um prazer imediato, né? E imediato na língua e nas sensações corporais, que quando bate um açúcar, a gente já absorve, a gente já sente um prazer, já dopaminas, né, se espalham pelo corpo. E aí, se a gente não... o corpo também se vicia, vamos dizer assim, com essas substâncias, né? Aquele viviantes, viciantes, né? Então, o corpo também fica... Se ele para de receber aquilo, ele fica em alerta, por que parei? Ele vai reagir de uma forma, ele vai entender que está faltando alguma coisa e pode te gerar outras coisas. Então, todo comportamento repetitivo gera um certo costume e pode gerar esse certo vício nesse sentido
tanto fisiológico, né, tanto psicológico quanto fisiológico. Então, o problema disso não é só você estar excedendo, só ganhando peso. Internamente também tem aí mudanças. E a gente rompendo isso, né, o corpo pode até sentir, mas a gente não vai só romper, a gente rompe e dá ao corpo o que ele precisa. Então, você não vai ficar em falta das substâncias né, viciantes, você vai receber dopamina de outra forma, você vai gerar serotonina de outra forma, que não são, né, vinda dessas substâncias, né? Então a gente não rompe esse ciclo somente cortando e pronto, a gente revê esse comportamento, muda ele, rompe esse ciclo e inclui outras alternativas, outros comportamentos que não são recorrentes aí pela comida, que não são condicionados aí pela comida. Então, isso né, o formato aí do trabalho ali, da fome emocional. Estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido? Qualquer dúvida, manda aqui no chat. Tá? Ótimo, beleza. E aí, primeira coisa, a gente não pode ficar renegando esses desejos, né? Não é sobre renegar, nossa, ficar martirizando. O que acontece muito? Ai, bateu uma vontade de doce. Eu expliquei na semana passada, principalmente sobre essas vontades específicas, né? Se a vontade for específica, se ela tiver CPF, se ela for uma vontade, você vai ter que aceitar essa vontade e vai ter, né, que dar para o seu corpo aquele prazer vindo daquele alimento. A gente não pode ficar negando todos, e negando a qualquer custo, e negligenciando essas vontades, e fingindo que elas não existem, ou tapeando essas vontades, né? A gente tem que ser o mais, vamos dizer, fiel e respeitoso com os nossos sinais, né? A gente tem que entender qual que é o mais importante, qual que é o desejo mais profundo, identificou que é um desejo leve, que é uma vontade leve, que é possível, sim, a gente vai sempre rever e aceitar, né? Então, quando sentir a vontade, ao invés de ficar mirabolando outras coisas, por exemplo, tô com vontade de doce, tô com vontade de comer aquela torta de chocolate, tal. Aí você pensa, não, vou fazer aqui uma pastinha de abacate com cacau, para ver se muda. Né, tô com vontade de comer um brigadeiro. Não, aí a pessoa vai, não, vou fazer uma pastinha que fit de cacau com abacate. Aí passa um tempinho, ela continua pensando no brigadeiro. Não, agora eu vou comer umas balinhas aqui, e tudo continua pensando no brigadeiro. Acaba que você come muito mais, você engana, né? Finge que engana o seu cérebro naquela vontade, e você acaba comendo mais, e no final das contas, vai lá e vai para o brigadeiro, porque realmente era aquilo que você queria. Então não adianta ficar renegando os desejos aí, né, as vontades aí, principalmente específicas, né, a gente está falando sobre elas. E a partir do momento que você aceitou matar essa vontade, você tem que dizer sim para saborear, para sentir prazer, comer bem devagar, degustar aquele alimento, se era esse mesmo que você gostaria, porque pensa bem, se é algo que você gosta, se é algo que você estava desejando, se é algo que você queria, é melhor a gente passar mais tempo com aquilo que a gente quer, ou passar rapidinho, ou a gente só dá um oi. Pensa numa pessoa que você gosta bastante. É melhor a gente passar mais tempo com essa pessoa que a gente gosta, curtir mais ela, aproveitar mais ela, ou só passar para dar um oi? A comida é a mesma coisa. Então, por que a gente vai comer rápido? Por que a gente vai engolir aquilo que a gente gosta? Vamos saborear, vamos comer devagarzinho, vamos experimentar, degustar aquele alimento que eu gosto, para você sentir prazer em cada garfada, em cada colherada, né? Isso faz parte de você degustar, né? E viver esse desejo que você tem, tá? Porque quanto mais você está mais perto ali, mais você vai se sentindo saciada. Quanto mais você passar mais tempo, mais você vai matando aquela vontade. E aquilo vai acalmando, você vai gostando, você vai apreciando. E quando acabar, você fala assim, nossa, o sentimento que fica é, que bom, que gostoso, foi prazeroso, era isso que eu queria mesmo. Estou satisfeita, estou bem, né? Então, pode até gerar, mas, nossa, se tivesse mais, eu comeria, ou então, até poderia comer mais, mas eu estou bem. Depois, quando eu quiser de novo, eu busco esse alimento novamente. Porque quando a gente ignora esse desejo, né, a gente está perdendo também a oportunidade de aprender mais sobre o nosso corpo,
né? Assim como também a gente começa a sentir culpa, tristeza, insatisfação, acha que aquilo tá errado, eu não devia ter comido isso aqui não podia, não devia ter me cedido, aquele pensamento da dieta, aquele policial alimentar ali, que julga o tempo todo, que a gente tem aqui na nossa mente, fica em cima de você. Aí a gente tem que acalmar ele, a gente tem que dizer sim, assumir, bancar aquela escolha e saborear, degustar ali. Então, os desejos são avaliados, mas eles devem ser, né, aceitos e, e aproveitados ali, desde que com vontades pontuais e específicas, tá? E aí a gente pode pensar aí, por exemplo, quando bate um desejo, uma vontade de alguns alimentos específicos, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Para cada tipo de alimento, a gente tem um sentimento que está por trás. Isso te ajuda o quê? A descobrir o que você está sentindo. Então, aqui a gente está explorando os sentimentos, emoções, porque se você me fala, nossa, eu queria comer amendoim, do nada, à tarde, eu queria comer amendoim, eu queria mastigar, fazer creque, creque, aquele alimento, eu queria amendoim que eu precisava. Olha que interessante. Quando a gente busca por alimentos duros, mais crocantes, que demanda muita mastigação, sinal que você está sentindo, às vezes, raiva, ressentimento, uma frustração, tensão, um estresse, uma amargura, né, de que raiva, que ódio, por que eu estou sentindo isso, talvez não gostar do que está sentindo, não saber lidar com isso, caso você está cada vez mais mastigando e botando na boca, porque é uma forma sua de, né? É como se fosse uma ira interna que você quer ficar engolindo e mastigando, como se fosse resolver aquela raiva. Como se você tivesse, ó, a cada mordida, a cada mastigada, você está brigando com alguém. Então, o tipo de alimento que você procura em cada situação pode te ajudar a identificar essa emoção, esse universo emocional que está por trás. Talvez, sabe o que eu percebo muito? Que às vezes tudo que a pessoa está sentindo, existem inúmeros sentimentos e emoções que a gente vivencia. Mas, hoje em dia, a ansiedade está tão em alta que às vezes você sente várias coisas e a pessoa fala assim, eu estou muito ansiosa. Mas tem várias coisas que estão por trás. Tem um livro que eu posso disponibilizar para vocês também sobre o emocionário. Emocionário é um livro que foi feito, né, da psicologia até para crianças, para ajudar as crianças a identificar o que está sentindo. Porque para cada sentimento, gente, há uma solução. Há uma busca de alívio para aquilo. Né? Não tem uma só forma de você lidar com um sentimento, né? Existem várias formas, existem várias soluções para cada sentimento. E aí, você identificando, a gente vai mais uma vez para a superfície e começa a respirar e começa a mudar e quebrar o ciclo, né? E quando você busca por alimentos mais macios, cremosos, né, creminho, coisa mais gostosa, a gente às vezes está sentindo culpa, a gente está sentindo medo, vergonha, tristeza, arrependimento, insegurança, dúvidas, porque a gente quer alguma coisa mais gostosinha, né, que é fácil de mastigar, que não demanda muita coisa, não demanda muito esforço, só quer botar para dentro. Então pode estar com esses sentimentos aí por trás. E aqueles alimentos borrachentos, aqueles cherry foods que a gente chama, que é as gominhas, jujuba, tem vários aqueles que puxam, né? Hoje tem vários, aquelas melequinhas que falam que é gostosinho, né? Então, isso também requer muita mastigação. Você fica aqui mastigando aquele trem, mastigando. Isso é uma mistura de raiva, com tensão, com medo, vergonha e culpa. Porque você fica remoendo, como se você estivesse remoendo aquilo que você está sentindo. Você está remoendo. Você não está satisfeita de alguma forma, mas aquilo ali te ajuda a ficar o tempo todo ali sentindo aquilo. Né? Então, quanto mais você coloca, mais você vai mastigando, mais você vai remoendo, você vai pensando, você vai sentindo. Então, não resolve também. Olha que interessante. Sabiam disso? Já tinham ouvido falar? Isso já ajuda, uma parte de identificar. Mas tem mais coisas, né? Aqui a gente não falou, né, exatamente ali de ansiedade. Pois é. Então, quando vocês buscaram, não sabem. Olha que interessante. Gostaram de saber? Que interessante. Então, tem
Tem muitas coisas que a gente tem que aprofundar aí para entender mais, né? E aí a gente tem que fazer as pazes com as emoções. Depois eu ainda vou falar mais, tá? Vai ter mais coisas aqui do que a gente vai buscar quando a gente tiver com vontade. Tiver com vontade, tá? Tem mais coisas aqui que a gente vai conversar. Me identifiquei com a comida mais pastosa. Um creminho, um caldo, um purê, olha que interessante. Talvez sim, é uma insegurança, talvez assim, é uma, né, algo que você pode estar sentindo. Busque identificar se tem algo por trás toda vez que você busca. Lógico que não é todos os alimentos, né? Talvez você está buscando um caldo, vou falar aqui também, por um motivo de sazonal, né? Tá frio, você quer um caldinho, você quer. Mas comidas quentinhas também geram um certo conforto. Quando a gente está sentindo inseguro, tá triste, a gente não quer sentir acolhida, abraçada, segura. Então, tem comidas que abraçam, né? Tem comidas quentinhas que abraçam. Eu, por exemplo, eu já vivi várias vezes, por exemplo, tomando leite quente. Eu, a vida inteira, na minha infância, eu aprendi com meu pai, principalmente, a tomar café com leite. E ele que fazia, ele amava leite, amava leite. E ele sempre gostava de leite quentinho. Minha mãe fazia um leite caramelado. O café com leite para ele era mais coisinha. Ele gostava de pôr, tirava o leite da geladeira, colocava no café e esquentava no micro-ondas e deixava quente, era muito quente. Então, assim, ele me ensinou, eu aprendi a gostar também de leite quente. Eu não sou fã de leite gelado, leite frio, não gosto. E aí, sempre assim, épocas de frio, eu busco eu me vejo buscando mais esses alimentos para sentir um conforto, para aquecer o corpo também, porque era gostoso, né? Eu, em certo momento, eu parei de tomar leite na minha vida, já tem um bom tempo. Hoje eu não, né? Deve ter, sei lá, uns 10, 12 anos que eu não tomo café com leite, não tomo mais. Desde que eu tive uma crise, né? Eu já contei aqui para vocês. Mas tirei o leite e eu só aprendi a tomar só café. Então, quando tá no inverno, às vezes eu sigo buscando, né? Eu me vejo buscando aí o leite como uma forma de quentinho, de abraçar, até porque eu não tenho mais meu pai. E assim, são lembranças, vou falar sobre isso também. Então, às vezes a gente quer sentir acolhida, abraçada, tem comidas que tem esse papel, mas o que é interessante é você identificar o que está por trás, né? O que está por trás da busca por esse, né, esse alimento de mais caldinho, de mais purê, de mais facilidade. Será que tem algo a mais ali? Será que naquele dia você está tendo alguma dessas emoções? E é por isso que você está buscando? Não é só buscar esse alimento, é buscar ele e querer continuar comendo ele sem parar, né? Uma coisa é você buscou ele, você né, sentiu bem com aquilo, resolveu, você sentiu melhor e pronto. Outra é você não querer largar, outra é você querer continuar sentindo aquilo ali, porque talvez aquele elemento está te trazendo uma sensação que você gosta, está trazendo um acolhimento, está trazendo um conforto, e aí você se pega nele. Aí você continua ali, como se disse, você se entrega para ele, tá? E olha que interessante. Quando a gente faz as pazes com a emoção, né? Quando você se perceber, né? Semana passada eu dei um exercício para vocês identificarem. Se eu tô comendo por fome física ou por fome emocional. Esse era o primeiro ponto. Aqui a gente vai aprofundar em qual emoção eu tô sentindo e o que eu tô buscando, qual alimento que eu tô buscando. Então, quando você percebeu que você já está comendo por emoção, já é uma identificação, um primeiro passo aí, que te trouxe consciência. Ou seja, quando você estiver sentindo para baixo e pegar, por exemplo, aquela barra de chocolate, senti mal, tô mal, peguei a barra de chocolate. Pense no que você está fazendo, né? E esteja consciente, tenha clareza. Se você está buscando aquela barra, tenha certeza que tem uma emoção que está por trás, que está engatilhando. Isso é fato. Tenha certeza. Sempre tem uma emoção te engatilhando. Porque racionalmente a gente não pega uma barra, a gente não pega algo grande, a gente não vai direto assim, simplesmente quando eu vi já tô com ela na mão, né? Então a gente tem uma emoção engatilhando essa vontade ali de comer chocolate. Primeiro identifique essa emoção, né? E mesmo que você identificou, e se você deu vontade, coma o chocolate sem problema. Mas se parabenize por você ter identificado esse comer emoção. Foi por emoção.
Essa clareza é importante. Foi por emoção. Porque aí você, primeiro, já reduz a culpa, já reduz o mal-estar e a frustração. Segundo, já ilumina o problema, porque você pode, da próxima vez, buscar outra solução, ou daquele mesmo ali, você não precisa, você pode sentir que nem precisa de comer tudo. Né? Então, durante o ato, você pode fazer essa autoanálise, essa identificação, né? E aí, aí você precisa dar o próximo passo, né? Já que você identificou o problema, tente parar ali, uns minutinhos, que seja 10 segundos, um minutinho, e identifique a emoção que te levou, né? Talvez vai ser uma emoção prévia. Você pode ter identificado que naquele dia você brigou com seu marido, ou então se estressou com os filhos, ou então estressou no trabalho, ou então aconteceu alguma uma situação chata na família. Enfim, você precisa identificar. Ou então foi realmente uma preocupação, você tem uma data para entregar algo e aqui bateu uma preocupação e gerou uma ansiedade. Então tem algo por trás. Tudo bem você ter a vontade de comer chocolate, né? Mas você precisa identificar que emoção que está fazendo você levar a sempre comer aquele chocolate, ou sempre buscar um doce, ou sempre, né, sentir essa vontade aí por trás, tá? E aí, a partir disso, você vai lidar com as suas emoções de forma mais gentil, porque, como eu disse, tudo tem um porquê, algo que está por trás. Tem que descobrir o que está por trás desses desejos, né? Tente olhar mais para a fundo deles, compreender e entender o que eles estão tentando te contar, né? O que o seu corpo está querendo te contar? O que o seu corpo está querendo te falar? O que ele está te mostrando aí? Qual que é a necessidade que está faltando, né? Então, existem motivos para que seu corpo peça certos alimentos, igual eu falei, já comentei sobre os cherry foods, as comidas, né? Isso aqui existe um motivo para o seu corpo estar pedindo. Pode ser pela emoção, e pode ser por esses outros motivos aqui que eu vou falar com você. Então, cada desejo de comida pode te mostrar algo sobre as suas necessidades físicas e emocionais. Você só precisa começar a se ouvir. Gente, isso é maravilhoso. A gente precisa começar a se escutar mais, tá? Então, olha os outros motivos. Ali eu falei sobre alguns, né? Insegurança, medo, culpa e tudo mais. Mas, olha que interessante. A nossa ancestralidade, né? Cada um de vocês que, né, pais, seus avós, os costumes desde que você fez na infância, e isso reflete muito, e muito mesmo, em algumas escolhas que você faz, igual eu acabei de contar do leite aqui, né? Reflete muito naquilo que você faz, reflete muito naquilo que você come. Talvez um hábito que você tem hoje que você que eu não consiga entender pode ter vindo lá de trás. Então, o seu desejo alimentar pode estar atrelado a isso. E aí, quando a gente olha para essa ancestralidade, você pode pensar, não, mas como que eu vou resolver isso? Olha, olhando, agradecendo, é igual uma visão sistêmica, né? A gente olha para o que você está fazendo, a gente olha com amorosidade, com autocompaixão, agradece, olha, até hoje, isso aqui foi bom, valeu, fez sentido, mas agora eu não preciso mais, agora não faz mais sentido para mim mais esse hábito, isso que não me pertence mais, não é o que eu quero continuar fazendo, então agradeço, aprendi, fiz até aqui, agora eu vou seguir da minha forma, eu não preciso mais seguir os seus passos, né, os passos da ancestralidade, eu posso seguir um novo caminho. Isso é um exercício mais sistêmico até. Então, a gente tem que olhar para o que fez, olhar para o que deu certo, e olhar para o que não quero mais seguir, o que eu não quero mais fazer, eu não quero mais ter esse tipo de comportamento, eu não quero mais ficar refém do doce, então eu não vou ficar comendo doce depois do almoço todos os dias, eu não quero mais ficar refém, e isso funcionou, minha família, eu vivo numa família que sempre tem doce depois do almoço, então isso funcionou, eu não quero mais virar refém, eu não quero que isso vire, né, um hábito na minha, então eu agradeço esse hábito e eu vou seguir com outros tipos de hábito, então a gente faz esses movimentos. Tá? Então, o que está por trás aí pode ser também por causa disso, né? Porque aí, assim, você vai entendendo o porquê da sua busca. Por que eu busco isso? Por que eu faço isso? Né? A Jaque comentou, por que eu descobri que eu não consigo dizer não? Por quê? Que comportamento é esse? Vem de quem? Vem de quem? Minha mãe faz isso, ou meu pai faz isso, eu conheço alguém que tem esse tipo de comportamento, que talvez eu estou honrando ele também. Alguém, né, o que eu ganho não dizendo não? O que eu perco não dizendo não? Não, a gente avalia, né, e a gente pede permissão para seguir um novo caminho.
né? Para a gente abandonar esses comportamentos disfuncionais e seguir um novo, tá? Então, esse pode ser um motivo aí por trás dos seus desejos. As estações do ano, quando eu disse, né? Inverno, verão, tudo isso, os dois mais, né? Influencia muito no que a gente come. Então, no inverno, a gente quer coisa quentinha. Olha, já aqui, ó, muito válido. Na minha família tem esse costume de sobremesa após o almoço. Olha que interessante, Jaque. Então, reveja isso, né? Vê o que eles te passaram, né? O que você foi pegando para você, porque às vezes você está pegando tudo que foi deles e está continuando. Você quer continuar nesse formato, né? Isso é o que está te ajudando, ou isso está realmente sabotando? Então, vamos rever, vamos mudar esse comportamento, né? Se fizer sentido, é hora de romper esse ciclo e seguir por um novo, né? Por aquilo que faz mais sentido, tá? No inverno, exato, no inverno come mais caldo. Então, assim, os desejos podem vir por isso. A questão, lembrando, que a questão não é somente o que se come, é às vezes a procura, identificar o porquê, e por que a gente está insistindo, ou então exagerando, ou passando dos limites ali naquele alimento, né, especificamente. Então, inverno mais caldo, verão, algo mais refrescante, né, mais sucos refrescantes, aí vem também sobremesas mais refrescantes, no inverno, às vezes mais chocolate quente, mais coisas assim. Então, assim, os desejos têm sempre gatilhos que vão, né, ali, que vão além do emocional e que tem esses outros porquês também, tá? Então, é bom sempre estar de olho no que está por trás dos seus desejos, tá? Refletir sempre, tomar consciência aí para criar uma nova rota. As memórias emocionais, ó, antigamente eu comia doce todos os dias. Agora eu deixo para comer no final de semana se eu sinto vontade. Como, mas sempre dou preferência para comer no final de semana, principalmente com refrigerante. Isso. E aí você vai entender, Flávia, que realmente a vontade tem que falar mais alto. E que não é só porque é final de semana, né? Rompa um pouquinho aí só desse pensamento que no final de semana pode ou tá liberado. Já foi uma redução e foi ótimo, né? Foi um comportamento excelente seu aí, né? Que antes era todo dia, lógico que foi maravilhoso. Agora é um novo passo que você pode dar. Refletir mesmo se no final de semana você tem essa vontade de doce e refrigerante, ou se você tá tendo essa vontade só porque é final de semana, tá? Só uma reflexão aí. Para você sempre se questionar, sempre, mais uma vez, buscando o que está por trás desse desejo da vontade. Porque pode ser que a gente já vai associando ali só por causa do final de semana. Aí, quando você se percebe, você está no final de semana e você nem quis. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Porque aí você pensou, falou, nossa, bateu vontade, mas nem bateu vontade, é final de semana. Estou gostando de comer aqui o que eu sinto bem. Né? Então, ser reflexões para vocês ir descobrindo aí mais, redescobrindo aí os seus comportamentos, o porquê, para a gente não ficar condicionando, tá? Para ficar mais leve, mais fluido, e fazer sentido para vocês, tá? As memórias emocionais. A memória emocional é isso, quando está atrelada aí a alguma situação que você já passou com alguém, memória afetiva, com algum alimento, então você pode estar buscando aquele alimento por essas memórias, tá? Hormônios, TPM, né? Nós mulheres, principalmente, às vezes na época do período menstrual, busca-se mais doce. Mas, gente, isso que eu ia falar. A TPM é algo fisiológico, então ela está além ali do emocional. Tem o emocional que é causado por ela, mas tem também necessidades nutricionais. Então, gente que, por exemplo, tem um fluxo menstrual muito elevado, às vezes perde muito sangue, né? Perde muito sangue, perde muito ferro, e aí você sente mais vontade, por exemplo, de comer mais carne. Aqui eu não falo nem só de doce. Tem gente que sente vontade de comer muita carne vermelha. Tem gente que, né, vai na vontade do doce. Então, pode ter deficiência de magnésio, tem outros nutrientes envolvidos, tá? Então, tudo tem um porquê e a gente tem que conhecer mesmo o nosso corpo, tem que estar atrelado, né, conhecer nossos padrões, e isso para a gente, né, poder traçar rotas aí que são mais sustentáveis e mais saudáveis.
E outra coisa, a síndrome da autossabotagem. Quem nunca aí tá, né, a Flávia que chegou, né, comentou aqui, tô seguindo direitinho, até bateu uma vontade, eu não cedi, e ótimo. E sabe o que é o perigoso disso? É quando a gente tá muito bem, a gente tá indo bem, tá fluindo, mas fala assim, não, mas tá tão bom, deixa eu pedir deixa eu comer um biscoitinho aqui, porque eu tô fazendo tudo certinho, deixa eu comer um biscoitinho aqui, só para sair um pouco, para comer uma coisa diferente. Olha que pensamento, isso é autossabotagem pura. É a gente não acreditar que a gente pode ficar bem sem esses alimentos, né? E não é ficar sem eles. Se a gente não tem necessidade, se não bateu vontade, tudo bem. Você pode ficar pode ficar um mês sem comer, não é porque alguém falou que não pode, não é porque você se proibiu, porque o seu corpo não pediu aquele alimento, né? Então você pode falar, nossa, gente, eu comia tanto, igual o refrigerante, eu comia tanto, mas chegou um momento que nem no final de semana, agora é só, por exemplo, quando tem festa. Uma vez no mês, quando tem algum encontro, quando tem alguma festa, e só. Então, isso vai ficando mais leve, né? A gente não coloca a nossa sabotagem, né, para jogo aí, não, porque a gente fala que é normal. É normal, às vezes, a gente se pegar tendo outros padrões e a gente, às vezes, não se reconhecer. Fala, nossa, mas eu não era assim. E tá tudo bem, né? Se permita ser nova, né? Nova em comportamentos, uma nova pessoa, porque é assim que você vai ter um novo estilo de vida, né? Novos pensamentos, novos comportamentos vão fazer você uma nova pessoa também, né? Com pensamentos mais racionais aí nesse sentido, né? Que faz mais sentido para vocês frente ao objetivo, tá? E intestino. Então, os desejos alimentares também têm a ver. Se a gente está com um funcionamento intestinal irregular, a gente tem uma desbiose intestinal, a gente tem inflamação no intestino, pode estar gerando desejo, principalmente por doces. Por quê? Quando a gente tem uma desbiose, principalmente, né, tem mais bactérias patogênicas na nossa flora intestinal e elas se alimentam de açúcar. Então, vai te trazer mais vontade de doce, por exemplo. Você vai ter uma menor absorção de alguns nutrientes, vai sentir mais falta de alguns. Então, isso vai também gerar mais desejos. Tá vendo como tem muitos porquês, muitos motivos? Ai, Laura, é muito. Como é que eu vou identificar cada um? Cada vez mais que você se conhece, cada vez mais que você escuta o seu corpo, cada vez mais que você toma consciência do porquê você fez uma escolha, você reflete sobre isso. Assim, você vai cada vez mais estar ligada a eles, né? A esses sentimentos, a esses desejos aí, suas motivações. Então, aqui eu também quero trazer sobre esse desafiar, né, o policial alimentar que está dentro de você. Então, às vezes você se pega falando assim, ah, não, doce não pode não, doce faz mal, doce vicia, doce não pode comer. Esse é o nosso policial alimentar que a gente carrega dentro da gente, né, que fica julgando a gente o tempo todo, julgando as nossas escolhas, tudo que faz, seja fica, ah, não podia, não devia, fiz errado, não pode, porque ele está muito atrelado àquela mentalidade da dieta que a gente está desconstruindo aqui, né? Mas ela ainda existe. Quando bate a vontade, ainda existe. Ah, eu não devo comer após as 18 horas. Ah, eu devo consumir 0 grama de gordura. Eu tenho que cortar em carboidrato. O pão engorda. Ah, eu não posso nem sonhar em jantar. Ah, se eu tomar café da manhã, eu vou comer mais. Eu não tenho foco. Então, tudo isso aí são pensamentos errados, né, equivocados, e que a gente ainda pode estar se pegando aí pensando que está gerando um sentimento e que está gerando um comportamento, né? São pensamentos que a gente deve evitar de ter, né? A gente tem que silenciar esses pensamentos, sempre trazer um mais racional, um mais positivo e um mais equilibrado. Ai, doce faz mal, vicia, não pode comer. Doce faz bem, em quantidade certa, moderada, em frequência adequada, dentro de um contexto. Ah, eu posso comer sim depois das 18. Não é que os alimentos vão me engordar. Eu só tenho que controlar na quantidade para não atrapalhar meu sono, não atrapalhar minha digestão. Eu devo comer 0 gordura. Não, o nosso corpo também precisa de gordura. Você sabia que a composição dos nossos neurônios é feita de gordura? Nós precisamos disso, né? Eu tenho que cortar carboidrato. Não, eu tenho que comer em quantidade suficiente, moderada, normal, saudável. Depende muito do como eu como esse carboidrato, do como eu como esse pão.
né? Os carboidratos aí são as fontes de glicose. O nosso cérebro, o principal combustível do meu cérebro é a glicose. Eu não posso jantar. Claro que eu posso jantar em quantidade moderada, não muito tarde. Café da manhã, é uma excelente refeição. Pelo contrário, se você faz uma excelente refeição logo cedo, né? Você nutre o seu corpo logo cedo, chances menores de você comer mais ao longo do dia, de você ter compulsões à noite, porque você vai começar o dia mais nutrida, com mais energia. Não tem foco. Talvez você, no momento, você não está tão focada, você não está colocando a atenção necessária na sua alimentação, e é isso que está acontecendo. Então, a gente tem que sempre trazer um pensamento mais positivo e mais racional e mais equilibrado. Não extremista, não pessimista, né, não catastrófico, como se diz, né? Olha, também outros tipos de pensamentos, né? A gente fica naquele pensamento catastrófico, porque às vezes está emocionalmente desequilibrada nesse sentido, né? Tá tanto com a emoção à flor da pele que a gente sempre coloca o pior, fala o pior, a pior parte, olha de forma negativa somente para aquilo que você fez, tá? Ah, nunca vou gostar do meu corpo. Ah, não tem jeito para mim não. Ah, esse corpo não me pertence. Só vou ser feliz quando eu mudar esse corpo. Isso é tipo catástrofe, olha que negativismo, né? Que nunca, né? Não quero, não sou assim. São muito extremistas. Então, a gente buscar pensamentos mais racionais. Sempre quando vier algo desse tipo, a gente buscar, ó, não é bem assim. Vamos ser mais equilibrado. Pensa assim, como que, se fosse uma amiga sua falando isso para você, como que você reagiria? Você não teria uma forma melhor para amenizar, para conversar? Então, é como se você estivesse conversando com você mesmo. Então, traga sempre, né, uma forma mais acolhedora de pensar, mais equilibrada e mais positiva, porque isso vai gerar um sentimento mais positivo e uma ação mais positiva. Os pensamentos pessimistas, né? Tive uma semana péssima, não deu para fazer nada, comi em excesso diversas vezes, só comi doce, me acho muito grande, sou um fracasso. Completamente pessimista da mesma forma. Então, a gente vai fugir desses pensamentos para a gente fugir de sentimentos negativos, aqueles mais profundos, e que a gente não tem, né, descontar isso aí na comida, tá? Então, essa é uma das formas da gente ir ressignificando aí crenças, ressignificando pensamentos que pode estar trazendo emoções negativas aí e fazendo você se comportar dessa forma. Então, olha que interessante quando a gente olha para a situação e compreende a situação. Aconteceu alguma coisa, por exemplo, né? Hoje aconteceu isso. Ao final do dia, gente, é bom você fazer essa reflexão. Então, pode ser na hora que às vezes você se pegou num alimento se excedendo ou num alimento que você gosta, ou pode ser ao final do dia, você faz uma avaliação do que aconteceu no dia, antes de dormir, você reflete, ou pode escrever também fazer um registro. Contando, aconteceu alguma coisa, teve alguma situação, teve alguma emoção presente, né? Aí você vai identificar qual que é a emoção, que você percebeu que você estava sentindo, qual foi a situação, qual emoção te gerou, e busque listar 3 maneiras de você lidar com esse sentimento, e você vai tentar experimentar uma dessas opções. Por exemplo, fiquei estressado no trabalho e acabei sair do trabalho, passando no mercado e comprei vários doces. Quando você chegou em casa, você percebeu o que você tinha feito. Então, você pode refletir. O que aconteceu? O trabalho foi muito cansativo, o trabalho hoje estressei com o chefe, enfim, estressei. Quando eu vi, eu já passei no mercado, já comi, no carro já fui comendo, já comi uns 2 chocolates, 3. Quando cheguei em casa, você percebeu. Aí, meio caiu a ficha, você voltou para o seu centro, você percebeu. Você registra isso, registra, né? A emoção que você sentiu, foi estresse. O que aconteceu no trabalho? Aconteceu isso? Briguei com o chefe, enfim, tal, tal, tal. Agora eu vou listar 3 maneiras que eu vou experimentar, talvez me amenizar. Depois falar assim, não, eu vou, primeira, vou tomar um banho, eu vou direto pro chuveiro, tomar um banho bem, né, relaxante. Se tiver banheiro, vou ligar a banheira, vou ficar lá uns meia hora, refletindo, descansando, que eu tô precisando. Primeira maneira. Segunda maneira, eu vou ligar para uma amiga aqui, vou desabafar, né, ou então vou conversar com meu marido,
Ou então vou direto brincar com meus filhos para espairecer, vou brincar com eles, deixa eu ficar aqui e esquecer um pouco disso. Terceira é você ficar sozinho. Não, eu quero fechar no meu quarto, vou refletir, vou deitar um pouco, vou dormir. Então, coloca 3 opções que não envolvam ali a comida, que você acha que isso pode te ajudar, e você vai escolher uma delas. Né? Depois de 20 minutos, passando os meia hora, você vai novamente, né, avaliar aí o que você está sentindo, se ainda sente aquilo, se melhorou ou não, e isso pode virar um recurso. Ah, não, esse aqui eu me senti muito bem, isso vai ser um recurso. Toda vez que eu sentir estressada, isso vai, né, virar. Não, eu ainda senti isso, eu ainda senti vontade de comer, eu ainda pensei naquilo, eu ainda continuei pensando no chocolate, talvez seja fome, e se for fome, você vai continuar comendo, né? Se você perceber que mesmo depois de você usar esse recurso, continuou ali à vontade, continuou ali, às vezes realmente é fome, né? Que você esteja precisando de alimento, de comida, e vai comer comida de verdade, né? Não é o doce ali que vai saciar, sustentar. Então, esse exercício de compreensão da situação traz muita clareza, traz uma solução, você experimenta essa solução e você sente como que você ficou após. Né? Então, façam, experimentem esse exercício aí. Vamos seguir. Vamos seguir aqui principalmente para gatilhos e recompensas aqui. O que a gente percebe? Se a gente está aprofundando nesse emocional, agora a gente vai falar o que a gente pode fazer frente a cada emoção, tá? Algumas aqui, listei algumas, que é a mais comum. O estresse e a ansiedade, quando, né, aqui eu falei, quando a gente está estressado ou está ansioso, a gente tem que buscar um certo alívio desse desconforto. A gente não gosta de sentir isso, né? A gente fica desconfortável. Então, tem algumas formas de desestressar, né? Então, fazendo exercício de respiração, fazendo exercício de meditação, reiki, yoga, acupuntura, existem algumas essas práticas que elas são, né, que a gente tem já estudos que comprovam a eficácia de reduzir a ansiedade e reduzir o estresse, né? Dormir bem, então, assim, dormir bem, então, sono restaurador, tudo isso acalma, né? Tudo isso acalma. A gente precisa, quando a gente está estressado ou tem ansiedade, a gente está precisando de um alívio, a gente está precisando de um respiro, né? Então, a gente precisa acalmar. Então, essas recompensas aqui pode te trazer muito mais calma e alívio do que necessariamente você ir direto para um chocolate, né? Então, isso é o que vai resolver a raiz do problema. Agora, se a gente está estressado, ansioso, a gente busca um chocolate, aí a gente ameniza o problema, aí depois passa um pouco, tem de novo, aí passa um pouco, entra naquele ciclo do buscando sempre um chocolate que não resolve o problema, ameniza só no imediato, e depois você continua sentindo. Então, quer ir na raiz do problema, descobriu que você é uma pessoa estressada, descobriu que você é uma pessoa ansiosa, busque essas recompensas aqui. A gente mais para frente, nos próximos, a gente vai aprofundar nas técnicas, né? Principalmente também de meditação e de mindful eating, né? A gente vai ter as outras técnicas. Sono, tá sentindo muito sono durante o dia, muito cansaço, tá precisando o quê? De energia. Então, tem que, né? O que restaura a sua energia, né? Um sono, boas horas de sono, descansar, talvez tirar um cochilinho no meio do dia para restaurar. E isso, gente, isso é muito. Quando a gente conhece, a gente realmente, se você se conhece o que você está sentindo, você vai dar exatamente o que o seu corpo precisa. Várias vezes eu já me peguei no trabalho, aí eu estou sentado o dia inteiro na frente do computador, né? Para quem trabalha home office, ou quem não trabalha assim mais, né? Que não é de mexer, de movimento, é de ficar mais no computador. Uma hora você cansa, uma hora a sua mente fala, você começa, quando você começa a desviar, você já não está lendo direito, você já está desfocando. Essa é uma hora de dar uma pausa. Essa é uma hora de dar uma pausa. Então, você pode contar 10 minutinhos de pausa, você pode andar, sair um pouco do ambiente, você pode ir dar uma respirada, você pode ir beber uma água, mas sai um pouco do ambiente. E sabe o que é engraçado? Às vezes você quer só dar uma distraída mesmo, mas põe ali 10 minutinhos para você distrair, para depois você voltar. É seu corpo, é seu cérebro pedindo um pouquinho de distração, um pouquinho de, não, reseta aqui isso aqui, porque você já chegou no seu limite.
Vai fazer uma coisinha, daqui a pouco você volta. Você volta com a cabeça mais arejada, você volta já com mais foco. Eu, que trabalho de home office, eu me pego muitas vezes fazendo isso. Estou o tempo todo aqui, mas eu ponho em certos horários, 3 horas, blocos de 3, 4 horas para eu focar, e ali dou uma pausinha. Nessa pausinha, eu saio, eu vou na cozinha, ou eu ajeito uma coisa de casa, ou eu lavo uma louça, ou eu faço, né, ou ajeito uma baguncinha. Assim, isso são os pequenos distrações que a gente tira um pouco, né, da mente daquilo ali e a gente volta até melhor. Ou então, vou tirar o esmalte, ou então vou fazer uma coisinha assim. São pequeninhas pausas, pequenas coisinhas que te dão uma floreada aí e depois você volta. É muito necessário. Flávia, é muito necessário, muito. Né? E já existe técnicas aí que a gente estuda, não sei se você já ouviu falar da técnica Pomodoro. Essa técnica eu não me adaptei porque ela é muito curtinha. Por exemplo, é 15 minutos agindo e 15 minutos você coloca 15 ou meia hora, não sei, no foco, e 15 ou meia hora distrai, ou pausa. Só que eu preciso de um tempo maior, porque assim, quando eu concentro e eu tô agarrada aqui, eu vou com tudo. Mas chega uma hora que eu já começo a ficar inquieta, e aí eu já me conheço, né? Então você precisa se conhecer nisso sim. Se conhece nisso, o seu tempo limite de ficar na frente do computador, de trabalhar, ou de ler, ou de o que você precisar. Se você estiver estudando ou trabalhando, coloca um limite ali. Aí por isso que eu traço umas 3 horas ali, vou direto e dei essa pausa. E aí você coloca. Aí você pode até cronometrar. Não, vou pôr aqui, ó, 10 minutos, 15 minutos. E faça essa pausazinha. Eu sou muito engraçada, tem hora que eu me pego rindo, porque realmente eu paro e vou fazer outra coisa completamente aleatória, mas isso me dá um respiro para eu voltar daqui a pouquinho e pronto, e vou focar de novo. Então, do nada eu saio, ou vou tirar o esmalte, vou lixar minha unha, ou então vou na cozinha, vou estender uma roupa, ou ponho uma roupa para lavar, ou vou fazer uma coisa aleatória demais. Aguar as plantas, é sobre isso, tá? Então, assim, você pode estar no ambiente de trabalho, não consigo fazer isso. Levanta, vai no banheiro, põe uma água no rosto, bebe uma água, enche a garrafinha d'água, faz isso, ou então, pelo menos, molha as mãos, molha aqui atrás no pescoço. Isso, gente, são técnicas de sinestesia também. Aí o corpo sente. A gente é um sistema, não tem como a gente separar. Aí você sente mais calma, você já se distrai, você já foca aqui. Então, você já tem essa 10 minutinhos aí de distração e de respiro, sabe? Então, aprenda isso. Inclua esses pontos aí para você ir recebendo ao longo do seu dia pequenos prazerezinhos, pequenas distraçõezinhas para você ir sentindo um pouquinho da dopamina, um pouquinho desse respiro, para aquilo não chegar no final do dia e arrastando igual, né, uma bola que vai crescendo, e você descontar à noite, né, não ficar com a emoção aí engatilhada, né? Muitas emoções ao final do dia. Então, é isso, né? Você ir buscando pequeninas coisas aí para você fazer nessas pequenas pausas. Experimentem, tá? Experimentem isso. Agora, quando você estiver cansado, né? Nem nesse cansaço ali de cansei, que eu trabalhei muito o dia todo. Então, eu vou tomar um banho relaxante, que o cansaço, né, é mais fisiológico ou mais mental. Então, perceber que o cansaço que é esse. Mexi o dia todo, tô cansado, tô querendo deitar. Então, assim, deita, ou faz uma massagem, ou deita no sofá um pouquinho, ou descansa uns minutinhos. Tem gente que tem sono durante o dia, gente, eu recomendo super. Começou a bater uma vontade de comer, que não tá na hora, que, nossa, comi tem 1 hora, não é comida, vai buscar outra coisa, e se for realmente sono, dá uma deitadinha, que seja, não precisa nem dormir, mas deita, esparece um pouco, escuta uma música, faz outra coisa, porque você tá só precisando de uma distraçãozinha, não é de comida, é de uma distração e de um respiro, tá? Tem gente que, né, só de dar 10 minutinhos de sono, ou 15 minutinhos, assim, de cochilinho, já restaura
E quando você percebe, eu falei, nem era vontade de doce mesmo, nem era doce, porque já melhorou, já senti bem, é cansaço, né? É isso aqui, ó, quando você tá precisando de energia. Aí a pessoa acha que é café, que tem que ficar tomando, acha que tem que ficar, comer doce para dar energia. Nem sempre. Às vezes é um simples descansinho. Eu mesmo também já passei por isso. Lembrei de uma época de um final de ano que estava muito intenso no consultório. E aí, lá mesmo, entre uma paciente e outra, eu comecei a sentir uma vontade. Falei, gente, que vontade de comer isso, doce. Eu nem tenho essa vontade, o que é isso? Tá vendo como que é bom se conhecer? Não, nem tem alguma coisa por trás. Olha, você tá sempre buscando o porquê do seu desejo alimentar. Eu deitei no sofá um pouquinho. Eu deitei no sofá e coloquei uns 15 minutinhos, cochilei. Era sono. E eu não sou de dormir em qualquer lugar. Eu não sou de dormir à tarde, eu não sou de dormir no sofá. Eu sou de dormir à noite e pronto. Então, se me deu esse cansaço, realmente era o meu corpo precisando, e eu, às vezes, não estava percebendo. Eu tirei um cochilinho e, né, às vezes sono acumulado, né? Tirei um cochilinho, 15 minutos, acordei, ótimo, já falei, era isso que eu precisava, era isso, meu corpo estava precisando era de dormir, não era de doce. Entende, gente? Faz sentido para vocês? Isso é muito importante, vocês têm que ter essa clareza que tem muita coisa que está por trás aí, muito. E quanto mais você ficar atenta ao que seu corpo está sentindo, ao que é, o que você está querendo, o que você está precisando, mais você vai dar a ele o que ele precisa. Então, você vai estar rompendo o ciclo de comer, né? Ciclo de buscar comida ali, para você buscar outra coisa que realmente o seu corpo está pedindo, tá? Aqui, tédio também. Às vezes o tédio faz a gente estar buscando, abrir na geladeira o tempo todo, tá mais em casa, então está mais propício, toda hora vai na geladeira. Uma coisa que eu faço gente, hidratação também. Água, tá? Tenha um copo o tempo todo, uma garrafinha o tempo todo do seu lado, porque talvez essa necessidade de estar sempre com alguma coisa na boca, você pode estar sempre colocando água na boca, né? A sensação ali, a sensação de você estar, né, bebendo, isso te ameniza o estômago, ajuda a digestão também, né? Ajuda a melhorar a sua percepção corporal, tudo isso ajuda. Então, é importante você ter coisas para fazer. Você pode até colocar nas suas listinhas, né? Assim, eu tenho coisas aleatórias. Eu quero fazer isso, eu tenho que fazer isso hoje, mas tem umas coisinhas aleatórias que eu posso fazer. Então, nas pequenas pausas, eu vou fazer tal coisa. Na pequena pausa, eu vou passar uma vassoura, que seja em casa. Eu sou assim, na pequena pausa, eu passei uma vassoura. É sobre isso. Eu não vou ficar perdendo horas e horas, né, fazendo coisas, sendo que talvez pequenas coisinhas, distrações, momentinhos ali, já me dá uma energia. Só do fato de eu levantar aqui e ir lá encher minha garrafinha, eu já respirei, já rodei, já voltei. Então, isso me dá, isso me mantém aqui, fazendo o que eu preciso fazer, mas não de uma forma maçante, que me custe muito, que me pesa, e que no final do dia eu tô aqui querendo, buscando outras coisas ali, para comer, sendo que não é isso que realmente a gente precisa, né? Às vezes, né, o tédio, quando a gente está assim, entediado, a gente tem que buscar distração. Então, essa listinha, tem a listinha, né, de prazeres, de distração. Aqueles dias que você está mais estressado, busca colocar para fora, né, ou ansiosa, busca para fora aquilo que você está sentindo, né? Então, tem vários seus hobbies, busca pelos seus hobbies, né? Fazer uma caminhadinha. E olha que interessante, tem uma paciente minha que essa semana a gente conversou e ela falou assim, nó, ela beliscava muito biscoitinho. E ela tá numa época de faculdade, estudando muito. Toda vez que ela ficava ansiosa para a prova, véspera de prova, ela tinha em casa biscoitinho Maria. E ela já era um comportamento nem relacionado a peso, ela já estava com pré-diabetes, colesterol alto, estava assim, e assim, não era nem sobrepeso, não era questão de saúde mesmo, então ela tinha um comportamento disfuncional que estava prejudicando ela, porque ela estava buscando alimentos que não era o que ela precisa, né, ou seja, em excesso, excedeu nesse sentido, porque não era o que ela precisa, ela não estava precisando de comida, ela ficava ansiosa e ela buscava nos biscoitinhos. Aí uma solução que a gente falou assim, ó, busque sempre um hobby, cadê sua listinha de hobby? Liste sua listinha, toda vez que você sentir isso, você vai para ela e depois você volta. E aí ela me contou que no meio, né, quando ela estava estressada, que ela ansiosa para a prova, ela deu uma pausa, assistiu uma série que ela queria,
um episódio e depois voltou. Então, era isso que ela precisava. Ela só precisava de uma pausa para não ir lá para a cozinha e buscar o biscoito, né? E aí, assim, ela percebeu que nesse sentido, ela nem sentiu falta do biscoito. Então, não era vontade específica do biscoito. Conseguem perceber? Não era vontade, nossa, esse biscoito não tinha CPF, ele estava sendo uma válvula de escape, apenas, tá? Isso pode acontecer com qualquer alimento, gente. Pode ser alimento saudável, você pode falar assim, não, eu belisco castanha. Que seja, está sendo excesso. O belisco fruta, que seja, está sendo excesso. Se não tem fome, está sendo excesso, tá? Então aqui a gente não fala nem só do doce. Tristeza, então você está buscando a felicidade, né? Então tem que, né, fazer coisas que te faz feliz, tá perto de família, amigos, né? Isso aí traz felicidade. O que te traz felicidade? Às vezes passear com os cachorros, estar perto deles, brincar com os filhos, com o marido, estar com o marido, enfim. Então buscar né, a felicidade aonde você sente felicidade. Ah, estou desanimada, eu preciso me animar. Ou seja, eu preciso me energizar. Exercício físico é o mais recomendado, porque é onde você sente aí dopamina direto, né? Você sente ali a dopamina, serotonina, você sente o hormônio do bem-estar vem direto assim que você começa a fazer. Então pode ser desde uma caminhada, pode ser uma aula de dança, uma coisa que qualquer exercício que você gosta, essa é o que te faz, né? O que dá energia que a gente, né? Fisiologicamente falando, tá? Ansiedade, propriamente dita, né? Aqui a gente falou dela. Se você está sentindo ansiedade, a gente está buscando um certo alívio, mas a gente tem que falar sobre ela, né, gente? A ansiedade, ela não é de toda ruim, né? Ela não é aquela emoção que a gente fala assim, nossa, por que eu estou falando especificamente dela? Porque ela está sendo, né, o mal do século. Tudo que a gente está sentindo, a gente fala, tô ansiosa, né? Mas tem coisas por trás, né? Medo, insegurança, preocupação, tem muitas coisas por trás. E quando você destrincha ela, né? Tem como se a ansiedade tá lá, e você vai escrefunchando, né? Você vai aprofundando, você vai entendendo por que ela tá ali, por que ela aparece, né? A ansiedade, ela tem um lado positivo e um lado negativo. De certa forma, né, a gente ansiar por algo é a gente esperar algo que está no futuro, né? A gente não está vivendo no presente. Então, a gente tem que aprender primeiro a viver no presente. O que eu consigo fazer agora? O que eu faço agora que eu alcanço o futuro? Não tem como a gente alcançar o futuro sem estar aqui no agora, sem fazer algo no agora. Então, a gente aprender a viver no futuro, no presente, a gente entender que ela tem lado bom e lado ruim, a gente tentar pegar os dois lados é importante, porque a ansiedade, da mesma forma, ela te prepara para o que você quer. Você tô ansiosa por causa de um trabalho, tô ansiosa porque eu tenho que fazer isso. Ela te prepara, ela te faz organizar, ela te faz estudar mais sobre aquilo, ela te faz se organizar para aquilo ser realizado da melhor forma. Então, olhar para a ansiedade como o que ela está querendo me dizer? O que a ansiedade parou aqui? Por quê? Por quê? O que ela está querendo me informar? O que eu preciso aprender com ela? Por que ela está aqui? Né? Então a gente só consegue mudar o futuro fazendo algo no hoje, né? Dentro do que está no nosso controle. O ontem já foi, amanhã a gente não sabe. Então, quando você tem esse diálogo com a sua ansiedade, né? Você reflete sobre o porquê dela estar aqui, o porquê que está acontecendo, por que eu estou sentindo dessa forma. Você começa a refletir, né? As reais, né, as reais necessidades, né, é porque tá acontecendo isso, mas eu não vou deixar você pode sentir, acolher, e não deixar que ela influencie você, né, você fala, estou sentindo ansiosa por isso, estou consciente, sei que eu estou ansiosa, então eu vou trabalhar de outra forma, que as outras formas aqui. Eu preciso buscar essas outras formas para eu me manter calma, para as coisas fluírem, né? A ansiedade, ela chega. Agora, se ela ficar, é porque você às vezes está lutando demais com ela, está brigando com ela, né? A gente tem que deixar ela vir, mas para ela ir embora também de uma forma leve, né? Não ficar pesado. Então, lógico, trabalhar também, né? Terapia, tem medicação que auxilia, tudo isso. Mas entender o porquê que ela está aí é algo que vai te trazer mais uma vez para a cura, para a superfície, para você respirar e você tomar
novas decisões, né? Não querer remediar essa ansiedade nesse sentido, não querer pegar a comida como a bengalinha, né? Como aquela, né? Como remédio para amenizar ela, porque não vai adiantar, né? Tem que encontrar a raiz do problema. A raiz do problema é onde que a gente está falando aqui. O que que você está sentindo? O que que está por trás? Que situação? O que que aconteceu para te deixar dessa forma? E aí a gente ir tratando a raiz. Controle do tédio e do cansado, né? Então, cansaço. Então, falei aqui também. Então, quando a gente está entediado, a gente tem que buscar distrações. Buscar distrações, buscar novos prazeres. Porque quando a gente busca comida, gente, a comida tem uma função ali nesse sentido quando você busca um prazer imediato. Quando você sente prazer imediato, você ameniza o que você está sentindo. Mas ela é imediata, é por minutos e pronto, acabou. Então, a tendência é a gente querer ficar comendo, para a gente manter aquela sensação de prazer. Mas não dá para ficar comendo sem fome, não dá para ficar comendo emocionalmente, sem necessidade. Isso prejudica, isso cria outro problema, né? O ganho de peso, enfim. Então, a gente buscar 3 coisas. Você precisa ir, mais uma tarefinha para vocês aí. Você precisa ter 3 listas. 3 listas na sua vida. Faz a lista no telefone, faz a lista numa agenda, anote. E se você não tem ainda essa clareza, você vai começar a pensar sobre qual que é a sua, né, a listinha, por exemplo, lista dos prazeres. O que me dá prazer? O que eu faço que me dá muito prazer? É assistir filme? É dormir? É passear? É viajar? O que me traz? O que me traz? Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender algo novo, eu gosto de fazer isso, eu gosto de estar com a minha família. O que te traz prazer? Tudo, você vai listar tudo, 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 tudo. E sabe o que é mais interessante? Busque coisas que talvez você fazia na infância, por algum momento você não faz mais, parou de fazer. Porque geralmente na infância a gente tinha mais hobbies, né? A gente tinha mais prazeres e a gente se perde mesmo, normal. Então busca na criancinha aí o que você fazia e pode estar trazendo para agora. Segunda lista, de distrações, essa que eu falei, que às vezes durante o dia você pode estar fazendo. Brincar com pet, aguar as plantas, ou ler algumas páginas de outro livro, que não seja, né, de trabalho, alguma coisa assim, fazer um exercício, arrumar um guarda-roupa, fazer uma nova receita, conversar com alguém, ligar com uma amiga. E a terceira listinha aí, que é a lista de atividades relaxantes. Então, que te relaxa? Já é diferente. O que te distrai? O que te traz prazer? E o que te relaxa? Lógico que no fundo, todos vão trazer uma recompensa positiva. Te acalmar, te aliviar, te, né, distrair, te trazer prazer. Mas são objetivos diferentes, porque se para cada listinha aí, vai atender uma emoção presente. Então, tomar um banho quente, fazer uma yoga, uma acupuntura, meditação, escutar uma música, tomar um chazinho, rezar, enfim, tem várias coisas que você pode se descobrir aí, redescobrir aí na sua rotina. Me contem aí, meninas, você tem essas listinhas, você tem clareza de tudo aí? Do que te traz prazer, do que te distrai, do que te relaxa? Isso é claro para você ou não? Não. Jaque falou aí, não. Jaque, fazer listinhas para ontem. Fazer listinha para ontem também, Flávia. Tá? Listinhas, põe aí. Você precisa ter um arsenal. Precisamos de um arsenal de ferramentas. E onde estão essas ferramentas? Naquilo que a gente conhece. A gente só conhece o que a gente gosta, experimentando, colocando ali, ó, o que eu gosto de fazer, o que me traz prazer. E que isso vira uma busca sem fim, gente. Não sei, Laura, não sei o que me traz prazer. Que vire uma busca, que comece uma busca. Comece a descobrir, né? A gente tem. Só está adormecido, só está escondido, né? A gente tem várias coisas que a gente gosta de fazer aí, só está esquecido. E às vezes a gente não está, né, dando a atenção necessária para isso, tá? Então faça essas 3 listinhas aí, porque elas vão aí libertar vocês. Porque quando você sentir algo, você vai falar assim, opa, tô sentindo isso aqui. Então, ó,
besteira, a gente deixa eu ir para minha lista. Então, facilite, coloque essa lista no telefone, né, na agenda, facilite para você, deixa eu tentar experimentar fazer isso aqui, que eu gosto. Que eu sei que não é fome, não é coisa, não preciso, estou satisfeita, tem pouco tempo que eu comi, nem preciso de nada que venha ali da cozinha, eu preciso de uma outra coisa, tá? Então, façam essa listinha para ontem. E olha que interessante, a gente vai parando por aqui, que depois vou tirar umas dúvidas. Como eu falei para vocês, né, tem a busca pelos alimentos devido ao emocional, mas pode ser nutrientes também. Reflitam e vejam se pode ser isso que pode estar acontecendo. Quando a gente tem muita vontade de doce e talvez não está sendo tão emocional, vamos olhar para o nutriente da sua alimentação. Talvez você esteja comendo muita carne vermelha, por exemplo. Excesso de carne vermelha pode gerar mais vontade de doces. Isso fisiologicamente falando, devido a nutrientes. Se você está querendo muito doce, pode ser falta de sono também. Você lembra que eu falei aqui, que eu dormi no consultório, que me deu uma vontade de doce, eu dei uma cochilinha, aí que eu percebi que realmente eu precisava era dormir, eu vi que aquela vontade de doce estava estranha. Então, falta de sono também. Segundo, precisa ingerir mais, né, nutrientes desintoxicantes nesse sentido, porque o intestino também pode estar ruim, com desbiose, tá? Então, olha pra você ver, fisiologicamente falando, não estou falando emocional, isso pode estar acontecendo com você. Então, reveja, observe, né? Tenha essa percepção aí com o seu corpo, para você se perceber. Se está tendo muito consumo de carne vermelha, então reduzir. Se não está dormindo direito, determinar horas certas de dormir, horário de acordar, ou 30 minutinhos mais cedo dormir para a cama, já ir começar a fazer higiene do sono, dormir melhor, caprichar nesse sono, tá? Ingerir nutrientes melhores. Então, nutrientes que, se está com desbiose, uma inflamação no intestino, então, usar mais temperos, cúrcuma, açafrão, né, usar mais temperos naturais, tá? Que nutre, que detoxica, hortelã, tudo isso faz bem. Digestivo é ótimo, tá? Então, a gente molda ali um pouco do paladar também, usar mais alimentos mais amargos, mais azedos, né? Consumir mais suco de limão, colocar mais vinagre, por exemplo, na salada, colocar mais coisas adstringentes, retira também, né, um pouco desse paladar voltado para o doce, tá? Então, observe isso. Deixa eu ver se tem mais coisa. Então, e o intestino. Se o intestino não estiver legal também, pode ser por esse motivo. Então, a gente tem que tratar o intestino. Se você percebeu alguma dessas coisas, não sabe como melhorar, lembre-se que você tem 50% de desconto no meu atendimento individual, tá? Então, vocês podem me procurar e a gente ajustar especificamente a alimentação. Se você busca muito alimentos mais salgados, tem que hidratar mais. A água pode estar pouca. Tem que consumir alimentos ricos em sais minerais, né? Principalmente magnésio, cromo, todos os alimentos, né, que a gente, né, vitaminas e nutrientes, vitaminas e minerais estão presentes muito mais na verdura, legume, fruta, então talvez estejam faltando esses alimentos, cereais integrais, então pode aumentar e melhorar aí. Chocolate, necessariamente, melhorar a ingestão de magnésio e ingestão de cromo, pode estar em falta, então ajuda a controlar esse açúcar no sangue. Cafeína, tá buscando sempre café, energia, achando que o café é que vai resolver o problema. Praticar mais atividade física, melhorar o sono e detoxar o fígado. Nesse detox aí, a gente pode dar mais alimentos mais verdes, escuros para o nosso fígado, né? Suco de couve, comer mais espinafre, comer mais verduras escuras, tá? Isso ajuda muito também. Então, tá atenta a isso. Lógico que a atividade física aqui, gente, né, engana quem acha que vai cansar mais ao fazer exercício físico. Se você tá ficando mais cansada, é sinal que o exercício tá pouco também. Porque o exercício que dá a energia do corpo, nessa disposição, a vigor,
É o exercício físico regular que traz isso pra gente. E se está excessivamente buscando sempre pão, quitanda, tá? Principalmente farinha branca, buscar mais ou intercalar com os pães, cereais integrais, porque além de trazer mais saciedade, os grãos integrais também têm mais minerais, vitaminas aí que auxiliam nisso, certo? Percebeu algum deles aí? Vocês duas me contem. Ou tá mais emocionalmente mesmo? Acho que tá mais emocional. Uhum, então tá. Por isso que eu falo, aqui a gente está ampliando a visão de tudo, emocional. Aqui a gente está ampliando a visão de tudo. Tem vários porquês. Então, aqui o explorar é mais importante. Então, aqui eu já falei sobre isso aqui especificamente, vou depois mandar lá para vocês. E só para a gente finalizar, né? Lembre-se que seu corpo é uma máquina incrível e a melhor coisa que vocês podem fazer por ele é escutar. Escutá-lo e respeitá-lo em cada desejo, em cada vontade, entender o porquê, buscar as razões, buscar a raiz do problema, trazer isso à tona, refletir sobre, para então tomar uma decisão, para então agir, né? Porque sempre a gente vai pensar primeiro, vai sentir, para depois agir. Não pule essas etapas. Se você está agindo e depois pensando, você está muito na impulsividade, você está agitada. Então, você está mais na ação ali, ou talvez na ansiedade, né? A ação, lembra que é o futuro, que é o pós, já sem fazer o antes. Então, reveja ali o que você precisa e talvez seja ali acalmar, fazer exercícios para você se acalmar e melhorar essa impulsividade. Sempre começamos qualquer atitude com pensamentos. E quanto mais você pensar positivo, trazer pensamentos mais racionais, mais leves, mais positivos, equilibrados, trazer um pensamento mais não pesado, né? Aquele pensamento que é tudo ou nada, o catastrófico, a gente fugir deles, trazer ele para um mais ameno, mais você vai ter uma sensação, um sentimento melhor e uma ação melhor também. Certo, meninas? Fez sentido para vocês? Gostaram da aula? Tem dúvidas? Estou à disposição aqui, mas quiserem tirar alguma dúvida, quiserem compartilhar um insight aí a mais. Ajudou? Durou 1 hora e meia, olha lá, olhar para dentro. Mais uma vez, né, Jaque? Exatamente, olhar para dentro. Olha que linda, que ótimo, Flávia. Isso mesmo. Nem tudo é fome de comida, gente. Nunca é só sobre comida. A gente tem fomes muito profundas. E que se a gente ficar só nessa superficialidade, achando que é só cortar aquilo, né? Olhar só para a comida mesmo, não. Desde que você comece a olhar mais para você, comece a olhar mais para o seu emocional, comece a olhar mais para você, o que você está sentindo, o que você está buscando, por que você está sentindo desse jeito, o que é isso, aconteceu alguma coisa, eu estou inseguro. Gente, vá direto na raiz, trata aquilo. Então, às vezes é uma descoberta que você precisa de uma prática integrativa, né, uma terapia, alguma outra coisa para você destrinchar aquilo lá, para você se descobrir, né? Igual eu falo muito aqui, a melhor coisa que você pode fazer por você, né, hoje, agora, que só depende de você, é se escutar, se perceber, se observar, trazer à tona aí tudo que você está sentindo, tudo que você quer, que você busca, entender todas as suas necessidades, que não são de comida. Não é comida que você precisa, não é comida que você está querendo, né? Não é comida que você está querendo. Já que agora eu vou te perguntar, a sua vontade de hoje
Você queria repetir o almoço? Era de comida? Ou você queria se manter ali depois do almoço, manter sentadinha, ou manter porque estava gostoso ali, o ambiente? É porque estava gostoso, às vezes foi um ponto de descanso, um momento de descanso, você queria descansar ali, você queria ficar mais tempo ali. Não era fome, não era fome, não era fome. Exato, não era fome. Quantas vezes, gente, vocês já se pegaram numa mesa, ao redor de mesa, não era isso que você queria. Às vezes você não queria estar ali, às vezes você queria só estar descansando um pouquinho, às vezes você queria estar distraindo, às vezes você queria só um respiro, às vezes você queria era dar um grito. Então, busque o que você realmente está querendo. A comida não é solução para todas as coisas e nunca vai ser, né? Quando você olhar para suas emoções e entender isso, você fala, nossa, realmente, eu tô ansiosa, é assim que eu tô me sentindo, né? Quantas vezes a gente, às vezes, está no período de TPM, e aí você tem, seu corpo te dá sinais, né? Nós mulheres, principalmente, sentimos mais isso. A gente tá a gente sente mais, então, na TPM ou durante a menstruação, né, nem só antes, o nosso corpo dá sinais. O corpo, às vezes, você sente mais dor no corpo, você sente mais indisposição, você sente inchada, você sente, às vezes, realmente a vontade do doce vem, mas é por outras necessidades, às vezes você não dormiu direito, às vezes você está incomodada. Então, não vai direto à comida achando que é ela que vai resolver os problemas, não. Às vezes você precisa descansar. Às vezes, naquele dia, você está precisando deitar um pouquinho, dormir um pouquinho. Não, naquele dia você você que não quer se esforçar. Gente, estudos, eu já fui muito para essa área também, né, da saúde da mulher, de entender o feminino, o sagrado feminino, e eles falam que na época da menstruação a mulher não deveria ir para a academia, não deveria exercitar, porque isso faz mal para o útero, né? Então, assim, quando você entende que você está num momento vulnerável, ou você está mais amuada nesse sentido, você quer só ficar quietinha, às vezes é só ficar quietinha. Não inclui uma comida junto ali para você condicionar aquele eu preciso desse prazerzinho. Não, talvez você precisa de um cobertinho, assistir um filme gostoso e descansar e dormir e ter um momento só seu, um momento só para você, um momento sozinha. Quantas vezes você já fez algo sozinha? Quantas vezes você já deu uma passeada, vou no shopping sozinha, fazer o que eu quero, sem condicionar, fazer algo com ninguém. Quero ir assistir um filme sozinho, eu quero fazer uma coisa sozinho comigo. A gente não faz, a gente se perde, a gente esquece das nossas necessidades, tá? Então, espero que realmente tenha feito sentido para vocês. Espero que realmente faça a diferença aí na vida de vocês, você olhar para suas necessidades reais, emocionais, porque queremos muitas coisas, e na maior parte não é a comida, não é pizza que a gente está querendo, não é chocolate que a gente está querendo, não é o sorvete que a gente está querendo, a gente quer outras coisas mais profundas, tá? Então, volte para dentro, olhe mesmo e se perceba cada vez mais. Quanto mais você se perceber, quanto mais você aprender sobre você, mais recursos você vai ter para resolver esse problema. Mais você vai recorrer à sua listinha, ao seu arsenal de hobbies aí, prazeres, do que a comida. A comida vai ficar no lugar dela, ela vai continuar ali quietinha. E você que vai começar a olhar para o outro lado. Combinado, meninas? Gostaram? Fez sentido, então? Valeu a pena estarem aqui? Maravilhosas. Muito obrigada. Eu que agradeço, então, agradeço a presença, atenção. E até semana que vem, então. Até quarta-feira que vem. E vai ter exercício lá também, tá? Sobre essa reflexão do que está buscando e para olhar para dentro. Um beijo, até quarta-feira que vem. Mandem lá no grupo por que as meninas estão perdendo e não tá aqui. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus.